Você está no De Frente com as Nutris. Eu sou Inara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos e hoje nós iniciamos a segunda temporada do De Frente com as Nutris, com o 5º episódio e uma entrevistada Nossa! das estrelas. Das estrelas. Hoje nós vamos conversar com ela, que é cirurgiã dentista, empreendedora da área da odontologia, professora de cursos e também especialista na harmonização orofacial. Com vocês, Ana Luísa Mazola. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu amei estar aqui inaugurando a segunda temporada de vocês. Muito sucesso. Obrigada Pra por nós. vir. Então vamos lá, vamos começar. Conta pra mim Vamos que vamos. o seguinte. Por que você escolheu a odonto? E por que você escolheu a harmonização? Qual foi o caminho aí que você tomou pra até essa especialização e chegar onde você chegou? Tá. Então vamos lá. Sabia que eu queria ser profissional da saúde. Sempre ficava ali no limiar. Medicina, odonto, prestei odonto, passei. Tá. Fiz federal em Minas Gerais. E quando chegou no último ano, a harmonização ainda era muito no escuro. Então, quando eu comecei a trabalhar com harmonização, era tipo, querida, você tá louca? Não existe essa especialidade para dentista, vai cair por terra, é moda. Dei as caras e fui. E eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de seguir aquilo que faz sentido pra mim. Então, a estética fez sentido pra mim. Então, quando eu comecei a trabalhar na harmonização, ainda era muito no escuro. Não tinha especialização, não tinha residência, eram cursos de finais de semana. Tá. Então, eu peguei a harmonização no começo e vesti a camisa. Viu toda a evolução, Toda a né? evolução. Não trabalhei com outra especialidade, então as pessoas chegavam no meu consultório, faz não sei o que ainda. Não faço. Eu faço harmonização orofacial. Então, eu cheguei com a harmonização, vestindo a harmonização orofacial. Então, eu falo com propriedade de harmonização, porque eu realmente peguei todo o processo. Inclusive, o processo de virar uma lei e uma especialidade odontológica. E tô aí na É área, importante né? as pessoas saberem disso, né? Que isso já é um direito de vocês. É um direito, A harmonização orofacial, inclusive, ela é uma especialidade da odontologia, né? Outros profissionais fazem injetáveis, mas o título de harmonizador é da odonto. Olha só, Ah, que muita gente legal. não tem consciência sobre isso, né? Inclusive, tem gente que fala, mas dentista pode fazer? E Só por pode quê? fazer. Por que, assim, quais são as vantagens, então, né, já engatando, de você fazer com o dentista e não utilizar os injetáveis, que você falou dos outros Os injetores, profissionais? né? Os injetores. Usar de outros profissionais. Qual é a vantagem de fazer com o dentista? A harmonização na odonto tá um boom, né? Eu acredito que hoje, se as pessoas vão procurar por um harmonizador, elas estão mais direcionadas para o cirurgião dentista, tá? Então, a gente passa aí 5 anos na faculdade estudando face e pescoço. Então, a gente entende como ninguém sobre. Tudo que a gente faz, mesmo em dente, a gente é dentista, é minucioso. A gente tem que ter um olhar clínico muito mais apurado para tratar e, por que não, face, né? Então, se a pessoa já tem esse feeling de estética, esse feeling de beleza, sendo dentista pode dar anestesia. Procedimento indolor, o que faz os pacientes procurarem também por esse motivo. Então, Muito do que as pessoas têm medo é a dor, né? De Todo colocar mundo. o ácido hialurônico, botox e tal. porque o paciente que tem uma Inclusive eu, experiência né? ruim com dor, ele não volta. Sim. Mas né? você sabe que quando eu procurei a Ana para tratar, na verdade, o que me deu segurança por ser da área da saúde é saber justamente que o dentista, ele entende muito de cabeça e pescoço, estuda de fato toda a parte de anatomia, de fisiologia, que para quem não é da área de saúde, são matérias bem específicas, onde se estuda a fundo toda a parte muscular, até óssea e tudo mais. Então, assim, quando você pega, por exemplo, a gente estudou anatomia, a gente estudou físio, mas a gente estudou de forma geralzona e Pra depois, entender, né? mais especificamente, trato gastrointestinal, que é o que a gente estuda com profundidade. Eles estudam com profundidade, cabeça e pescoço. Sim. Então, eles sabem muito, né? É muito mais seguro, dá mais confiança. Dá mais confiança, exato. Falo que profissionais Faz bons e sentido. ruins têm em todas as áreas, né? Sim. Porque as pessoas hoje estão dividindo assim, os profissionais. Esse daqui é bom porque é dessa profissão, ou esse é ruim porque é dessa profissão. Não.
Acho que não é bem por aí, tá? Eu acho que, inclusive, se a lei permite atuar, quem somos nós para falar quem pode e quem não pode? Claro. Né? Então, eu sempre falo isso, até os cursos que eu dou é aberto para todo mundo que a lei permite atuar. Né? Acho que o sol tá aí, gente. Tem que brilhar para todo mundo. E nada melhor do que a gente ensinar o que a gente aprendeu, né? Exato. As nossas qualidades, ensinar o outro a crescer, ver o outro evoluir com a sua orientação é muito bom, né? É muito bom. Quando a gente começou a trabalhar junto, muita gente, né, ficou tipo, meu Deus, mas vocês são da mesma área, vocês são concorrentes. Falei, concorrente? Falei, mas nem se eu quisesse atender a cidade toda, eu ia dar conta. Não tem nem horário, nem dia para isso. Então, por que não eu me juntar com alguém que vai me trazer conhecimento, que eu vou poder dividir conhecimento. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Com certeza. Conhecimento válido é só quando é compartilhado. Exatamente. Então, por que não, né? Ô, Ana, e quando foi que começaram a trabalhar com esse tipo de procedimento? Com ácido hialurônico, essas coisas assim? Toxina. A especialidade para dentista, especialidade mesmo, em lei, 2019. Por isso que eu falo que eu comecei a trabalhar mais no escuro. Né? Antes de ir para uma especialização, eu fiz residência, fiz cursos, mas eu peguei o começo, depois especialização, tá? Então, hoje no consultório a gente ministra aí, desde os cursos básicos até os cursos avançados. Não para a pessoa já sair atuando, mas para ela ver se ela se encontra na área e aí tomar partido para se especializar de fato. Mas antigamente, assim, as pessoas já tinham conhecimento para fazer tratamento de algumas doenças? Já tinham. Tá? A área, ela é antiga, só que agora é muito mais acessível as pessoas tratarem, tá? É muito mais acessível forma de pagamento, de tratamento. Antes era só realmente... A gente não tinha acesso, cara. Era muito inacessível. Era muito distante. Era muito caro. Agora não. Você me falou uma vez que a toxina, na verdade, começaram a usar para tratar outras patologias, não é? E aí blefaroespasmo. Isso. E aí depois levaram para estética. E aí foram saindo artigos, né, em rugas glabelares, que é na cara de bravo, aí protocolos estéticos. Então, a gente usa a toxina hoje não só para protocolo estético, mas funcional também. Então, o paciente que tem bruxismo, o paciente que tem cefaleia tensional, você, né? Precisamos aplicar, então. Eu falei para ela. Então, a harmonização junta tudo isso. Então, como que eu vou falar? Nossa, eu vou pegar tudo pra mim. O paciente tem bruxismo, eu tenho que indicar pro meu colega que trata DTM. Ele precisa de uma placa, mas ele também precisa de botox. Ele precisa de uma terapeuta. Ele precisa mudar os hábitos de vida. Então, assim, tá tudo interligado. Então, a gente tem que saber pegar esse paciente, olhar como um todo e saber indicar. É o que a gente faz no Instituto de Nutrição. E saber indicar. Exato. Inclusive, você também está, obviamente, na nossa lista de profissionais indicados, né? Porque são profissionais de confiança, parceiros. Porque nós não podemos jamais, nem temos como fazer isso, né? Conhecimento para diagnosticar alguém. A gente consegue ver alguns sinais e sintomas que a gente aprende na faculdade, por estudo aleatório e tal. Por experiência de vida. Por experiência de vida. Então, acho que essa pessoa tem essa condição. Vou indicar, olha, acho que seria interessante você passar por tal profissional e tal. Se a gente se une, né, a gente fala muito sobre isso. A gente consegue atender de uma forma melhor. Acolhe o paciente. A gente cria a tal da rede de apoio que a gente sempre fala, né, amiga? Que é o que o INCA tem como objetivo, né? Trazer uma rede de apoio para todo mundo que estiver acessando a gente de alguma forma, ou pelo podcast, ou pelo Instagram, de maneira que você consiga tratar esse paciente como um todo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nosso, né? Que eu posso dizer que é nosso. Nós temos bruxismo, nós duas, e o bruxismo causa cefaleia, né? A dor de cabeça, e também causa o sono ruim, que é outra coisa que a gente trata. Que é reparador. Exato. Que não fica reparador, porque você fica em estresse ali no momento que você tá com sono. Então, um dia eu saindo do consultório, liguei pra essa daqui. Pelo amor de Deus. Não, tava quase chorando. Falei... Chegou péssima. Falei, Ana, pelo amor do Senhor, me ajuda, que eu não tô aguentando de dor de cabeça. E aí ela pegou, me arrumou um horário na agenda concorrida dela. E eu fui lá tratar. E daí ela já me encaminhou pra outra dentista pra poder fazer a plaquinha. Enfim. E aí, por isso que é sempre
né? Rotatividade. Exatamente. Porque daí a gente trata no consultório, às vezes, o sono da pessoa, mas a pessoa tem bruxismo. Aí a gente tem que encaminhar pra Ana encaminhar pra... E por aí vai, né? Eu sempre falo que todo paciente que procura a gente, esse paciente tem uma dor, né? Não sei qual é essa dor dele, mas se ele procurou... Sim, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Precisa ser né? acolhido. Então, deixa eu olhar a boca... Não, o paciente não é uma boca pra mim. O paciente não é um nariz pra mim. O paciente é um todo, né? Então, eu tento muito, tanto que as minhas primeiras consultas, assim, são horas e horas e horas. E é o mais importante. Técnico, injetar, é fácil. Sim. Eu preciso diagnosticar. Até porque ela pode chegar querendo fazer uma coisa que não e você quer. identifica que é e isso outra, acontece né? todos os dias. Todos os dias. Os pacientes chegam com uma expectativa surreal, né? Qual a parte mais difícil da harmonização? Qual a contraindicação absoluta? Eu falo, pacientes com expectativas surreais. A gente trata o que está dentro das possibilidades. Então, eu falo para o paciente, vai melhorar. Você não vai chegar aqui com 50 anos e sair com 25. Mas a gente vai gerenciar os seus 50 anos. Para você ficar melhor com 50, tá? Então, essa coisa de transformação em harmonização não é a minha linhagem. Eu acho que a gente trazer o paciente na melhor versão dele é o melhor que a gente tem hoje dentro da especialidade, né? É a realidade, muitas né? vezes a harmonização vira até chacota nas redes sociais por conta dos aumentos, das transformações. E a harmonização é muito mais do que isso. Eu falo que a gente não pode entender todo mundo como um injetor, porque nem todo mundo é. Existem especialistas com seriedade. A harmonização é uma especialidade muito séria, com intercorrências muito sérias. Então, sempre procurar um profissional. Sabe fazer? Sabe? Ok. Mas que saiba tratar também, se tiver qualquer, né? Sim. Esses casos, assim, de coisas... Vou usar um termo... bizarras, né? Que às vezes a pessoa fica deformada. O que acontece? Seria, então... um pouco de responsabilidade também de quem está aplicando? O que acontece? Com certeza, assim, né? Porque eu falo assim nos cursos, precisa saber falar não. Porque a gente começa a ter distorção de imagem. Vocês sabem como são, né? Tá magra, quer ficar mais magra e já tá bom. E mais forte, mais definida e mais magra. Todo dia é assim. Então, eu sempre falo, vamos tirar uma foto do antes... Pra você não achar daqui 15 dias que você tá igual como você era antes. Porque as pessoas vão lá, colocam um preenchimento labial. 15 dias, quero pôr mais. Eu quero pôr mais. E o profissional que tá ligado, que é um injetor e só quer ganhar dinheiro, ele coloca, né? Então, e eu não coloco, eu falo muito não. Não vou colocar, não cabe, as intercorrências são essas. Se você quiser procurar outro profissional... Fique à vontade, né? Porque eu falo que o meu paciente, ele é uma assinatura minha ambulante na rua. Tá lindo, foi ela que fez. Tá feio? Foi ela que fez também, né? E corre, infelizmente, né? Corre notícia muito ruim corre mais rápido que notícia mais boa. Mais rápido. Eu falo que um paciente satisfeito, ele te traz 10. Um insatisfeito, ele te tira 1000. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que dinheiro ok, mas não perder a credibilidade. Sim, né? Credibilidade em primeiro lugar, dinheiro consequência. Sim. E quais são essas intercorrências, Ana? Quais são o que pode acontecer, assim, de malefício para quem quer fazer uma harmonização ou para quem, infelizmente, cai na mão de alguém não tão responsável, assim? Então, na harmonização, fala-se muito em necrose, né? Que são as maiores intercorrências com ácido hialurônico. Que nada mais é a gente dar uma injeção dentro de um vaso, dentro de uma artéria. Mas antes de uma necrose, nós temos sinais. Uma necrose não acontece assim na hora. Acontece uma obstrução vascular. O bom é que existe uma enzima hoje dentro da harmonização que degrada ácido hialurônico. Então, o profissional estar em contato com o paciente, falar o que é normal ou não é normal, e acompanhamento e foto para a gente conseguir reverter o quanto antes, tá? Mas não só isso, a gente tem infecção. Às vezes o paciente vai lá, né, tá com um monte de furinho no rosto, passa a maquiagem em cima, pega no animalzinho, põe no rosto, põe a mão suja. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Eu falo que obstrução vascular, eu falo que é intercorrência para criança tratar, né? Infecção é muito mais sério. Sim. E ninguém fala. Com toxina botulínica, aplicamos lá no músculo uma pitose palpebral. E aí, como é que a gente faz? E aí, não tem reversão. Sim. A gente tem terapias para tentar, né, conseguir degradar e voltar essa musculatura antes, mas não tem
o que fazer. Sim. Então, é uma especialidade séria, gente. A gente trabalha com o maior convite da pessoa que é o rosto. E as pessoas, elas levam isso Que é como o se fosse rosto. uma coisa super natural e leve, né? Mas não, é muito sério. Para conscientizar o pessoal, qual que é a diferença entre a toxina botulínica e o ácido hialurônico? Toxina botulínica trata ruga. Eu sempre falo assim. E todo mundo fala, nossa, começou a fazer botox cedo? Por quê? Começou a fazer toxina botulínica cedo para você não estar parado, suas rugas marcadas, porque aí não tem mais reversão, tá? Então, toxina trata a ruga. Então, cara de bravo, os pés de galinha, a gente trata também o protocolo estético, a gente trata a ruga. Ácido hialurônico, o nome já diz, são preenchedores. Ele vai aumentar uma área que você precisa aumentar ou corrigir as simetrias, né, do paciente, fazer uma rinomodelação, arrumar o nariz do paciente, um preenchimento labial, trazer um queixo para frente, aumentar um pouco de malar, de mandíbula, tudo depende. Eu acho que eu nunca atendi nenhum paciente em todos esses anos fazendo harmonização o dia inteiro com protocolo igual. Não tem. Não tem, né? E o jogo do ácido hialurônico é onde eu não devo preencher, não onde eu vou preencher. Então, eu tenho que preencher onde está vazio. Eu acho que essa é a grande sacada da harmonização pra gente não errar a mão, né? E ir devagar. E as pessoas falam, quando eu vou parar de harmonizar? Eu falo, nunca. Você nunca vai parar de envelhecer, né? Você não vai fazer nutrição, você não passa lá uma dieta, o paciente tem que estar constante o resto da vida. Academia o resto da vida. Gerenciar processo de envelhecimento é o resto da vida também. Deixa pra descansar depois que morrer. Olha, quem quiser fazer o curso com ela, vocês estão percebendo que ela tá dando vários insights, né? Fica esperto. Gente, vamos cobrar? Não. Gente, Agora que eu percebi. É verdade. Olha, vocês deem valor, tá? Deem Rapaz, valor, porque ela tá ensinando quanta um monte de coisa. coisa. Então, pra resumir a ópera, eu posso dizer didaticamente que toxina paralisa e o ácido preenche? Exatamente. Perfeito. Vamos falar pra todo mundo entender. É, porque às vezes a gente se empolga aqui na conversa, principalmente quando a gente tá entrevistando alguém da área da saúde, e a gente começa a falar os nossos dialetos próprios, Às né? vezes você não tá entendendo. Exato. E a gente tem que Então dar eu uma... vou... quando E eu faço muita questão, acho que vocês também, né? Do paciente entender o que ele tá fazendo. Claro. Sim. O paciente às vezes não sabe o que é toxina botulínica, aí o paciente chega e fala, quero colocar botox na boca. Ele Exato. não entende, Sim. entendeu? Então, cabe a gente explicar, porque esse paciente, ele precisa entender o que ele está colocando no rosto dele. Se não tiver claro pra ele, a gente não faz. Você sabe que quando eu fiz estágio na UBS, no posto de saúde, eu sentia muito isso com as outras ciências da saúde em relação, às vezes, à medicina. Eu entendo que a medicina tem um fluxo extremamente intenso e às vezes não dá tempo. Mas muitos pacientes vão fazer procedimentos ou vão fazer algumas coisas que eles não sabem o que são, né? Sim. Então, por exemplo, um diabético chega para nós e ele não sabe o que é a diabetes. Ele não sabe como a diabetes funciona dentro do corpo dele. Ele só sabe que ele tem que tomar esse remédio aqui e que ele tem que tentar não comer pão e macarrão, né? E nem fruta. Isso É muito triste, porque muito triste. infelizmente... Que cabe a gente, explicar, né? É muito triste, a gente tem que acolher, e o ato de acolher e ouvir também está incluso você fazer com que aquela pessoa esteja consciente do que ela tem, o porquê dela deixar de comer o pão, o porquê, às vezes, será que ela tem que comer o pão? Por quê? Porque se ela entende, né, por exemplo, você deve deixar de fazer isso, tipo, olhar para baixo, me corrija se eu estiver errado, olhar para baixo. Ah, mas por quê? Porque se ela não Exato. entender, a hora que ela olhar, fala, vai dar nada não. Aí ela vai. Aí depois dá o efeito, aí ela se arrepende depois, mas Ou culpa o profissional, né? Ou culpa você. E tem mais, se ela não entender, ela não compra o seu produto. Exatamente. Ou ela vai comprar uma vez. Exatamente. Você vai captar, mas você não vai fidelizar o seu paciente. Principalmente em relação à prevenção, né? Com o Botox preventivo. Então, se ela não entender a necessidade da prevenção, ela não vai voltar na segunda. Então, quando eu cheguei em Ribeirão para abrir meu consultório, eu ouvi muito assim, cara, você tá louca. Que eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes, então eu vim aqui assim, sozinha. Conta um pouquinho dessa história. Eu. Eu nunca tive ninguém para pegar na minha mão e falar, é por aqui ou é por aqui. Eu nunca tinha empreendido. Então, porque eu falo que a faculdade faz a gente funcionar, empresário quem faz é a vida, né? E empreender é muito difícil, é um desafio. Então, eu vejo assim, acho que a dificuldade de todos os profissionais da saúde é entender que ser bom é obrigação. O que você vai proporcionar dali pra frente
Tá aí o seu diferencial. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, você tá louca. Aqui é a cidade que mais tem dentista por metro quadrado. Não vai dar certo. E eu vim para Ribeirão justamente porque eu senti um déficit de profissionais que escutam o paciente. Entendeu? E aí começou a dar certo. Desde a primeira semana. Lógico que não na proporção que tá hoje, Sim. né? Mas eu sabia o que eu tava fazendo, era estratégico, né? Mas quando eu cheguei aqui... Não, você tá louca? Você tá vindo numa cidade de 10 mil habitantes. Quem você pensa que é pra chegar aqui, colocar uma especialidade que nem regulada por lei ainda tá, né? E se não me inclutasse... Não, mas calma aí. Quem você pensa que é pra falar que eu não vou conseguir, meu bem? Eu falei, vou precisar pedir licença pra entrar aqui. Eu já entrei. Agora estamos aonde? Aonde? Na Band, na Globo. Eu falei que era das estrelas. E eu falei bem assim, eu falei, não vou pedir licença pra entrar. Eu já entrei. Bebê. Eu já estou aqui. E assim, nunca tive medo de fracassar. Sim. Né? Porque eu sei pra onde eu posso voltar e eu posso seguir de novo. E se não der certo, a gente vai. Porque a gente já subiu sem nada, gente. Sim. A gente A já gente tava começou do falando sobre zero, isso cara. hoje, Então eu não tenho medo de voltar de onde eu vim e começar de novo. Sim. Né? Então acho que esse é o maior diferencial dos profissionais da área da saúde, ser muito técnico. Né? A gente sai técnico da faculdade. Tudo que a gente aprende depois é com a gente. Então, né, como empreender, de que forma fazer isso e nunca perder a essência do nosso negócio. Entender qual é o nosso propósito. É o que eu falei. Faz sentido pra mim isso? Cara, se faz sentido pra mim, eu vou fazer o melhor. Não o melhor que o outro, o melhor de mim. Sempre. Exato. Em todo podcast, a gente sempre associa o empreendedorismo, porque somos empreendedoras. Sim. E no primeiro episódio, a gente comentou sobre isso com os meninos, com os educadores físicos, que também é da área da saúde, né? O quanto que a gente fica sem respaldo da faculdade em relação a essa parte administrativa de gestão. No segundo episódio, foi a mesma coisa em todos. No terceiro, foi a mesma coisa. Então, se você não viu, volta lá. Assista. E assista, porque tem muita dica legal de quem é de qualquer outra área que não seja, né? Não fez só administração, gestão, mas enfim, todo mundo deixou sua dica lá, mas se uma coisa, assim, é unânime entre todos, é isso. É que você tem que buscar conhecimento e que você tem que persistir em cima daquilo que você acredita, em cima do teu propósito, porque aí não tem como dar errado, né? Exato. E quem tá assistindo, às vezes, é um estudante, ou uma pessoa que quer mudar de carreira, né? De profissão e tal. Tem então, medo, né? tem medo. Todo e mundo muitas tem vezes medo, as pessoas vai com acham assim, medo nossa, mesmo. tá lá, tá lá. Mas ninguém viu o processo. Quanto né? doeu, Muito, quanto foi difícil, quanto muito. cansou. Eu também tinha só um paciente por dia, ou eu também não tinha nenhum. Mas com a mesma disposição, Sim. né? De tentar. Então, eu falo que, pra mim, o grupo da vida tá dividido. Dispostos e não dispostos. Exatamente. Quem tá disposto vai chegar. Tá? Exatamente. Então, eu falo isso. E promover boas experiências pro nosso paciente, pro nosso cliente, o que for. Porque o nosso paciente é o nosso cliente. Pós-consulta Ele é muito compra o importante, nosso né? produto e ele compra quem a gente é. Exato. Entendeu? Com certeza. Então, a gente ser um bom exemplo de pessoas, né? Falar de família com o nosso paciente, abordar assuntos com o nosso paciente para ele se conectar com a gente. Eu sempre Pessoas falo... conectam com pessoas. Eu sempre né? falo que tem um momento da minha consulta que eu faço questão de me colocar no mesmo patamar do Que o meu paciente. paciente. Porque existe aquela síndrome do jaleco branco, né? Eu, inclusive, muitas vezes sento do lado do paciente. Sim. Que eu quero que ele possa Isso falar é humanizar, comigo. É humanização. A gente faz muito humanizar. isso. A gente faz muito isso. Então, assim, às vezes nos colocam, né? Num pedestal que isso faz com que o paciente fique afastado. Se sinta distante. E, na verdade, a gente precisa justamente isso. Criar uma conexão para que haja ali confiança. 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 Essa é a palavra. Porque se ele confiar em você, aí ele vai seguir as suas orientações. Inclusive, pra quem não sabe, eu e a Kai, a gente atende alguns pacientes juntos, assim, né? A gente atende separado, mas também atende junto, alguns casos, etc. E muitas vezes, uma fica no computador e a outra fica em pé, senta do lado do paciente, conversa, brinca, isso e aquilo. Não é necessário você estar na seriedade 100%
para você se mostrar certeza. uma pessoa Capacitada. de respeito, concordo. né? De confiança. Falando em termos estratosféricos que ninguém entende. Sim, Ninguém imagina, entende a gente. é. Um paciente tá um buraco Sim, aí. O paciente ele tem que entender o que ele tem. Eu levei o meu pai na Ana, Uhum. e aí eu peguei e falei assim, não, ó, porque aqui... Ela já chegou diagnosticando, amor. Já fez uma fenda dérmica. Meu pai, quê? Eu falei, então, né? E o coitado ficou assim, ó. Um buraco na sua testa? Aí a Crateras. Ana pegou e falou assim, sabe essa marca? E aí a gente foi explicar o porquê que é tão importante fazer o preventivo. Na verdade, quem me ensinou isso foi a minha mãe. Porque ela é físio e fez, né, a parte de dermatofuncional. E aí ela começou a fazer, ela falou, ó, filha, assim que você fizer lá pros 25, 26, que a gente começar a perceber, a gente já faz. Porque daí eu falei, nossa, sério, todo mundo chamava ela de louca. Falava, imagina, Não você vai levar sua precisa. filha e não sei o quê, bababá, pra tão cedo, a menina é tão nova. Mas ela falou, escuta a mamãe. O preventivo é sempre o melhor, né, gente? Isso. Em todas as profissões. Nossa, e em qualquer lugar que eu vou... Todas as profissões. Todas. Perfeito. Exatamente. Quando a gente pega adolescente pra tratar, né? Desde o começo, o meu sobrinho, que tem 1 aninho, ele já tem nutricionista. Se você vê um menino comendo, Ai, é tão fofo. ele pega o brócolis do prato das pessoas pra comer. Assim, aceita tudo. Então, tudo que a gente começa, né, cultivar da base é mais legal. É o que eu falei. As pessoas entendendo o porquê, elas vão. Falando nisso, com que idade você indica que comece a fazer esse preventivo? Eu falo, não existe idade. Existe indicação correta. Às vezes eu pego lá um paciente de 40 anos que tá com menos rugas que uma paciente de 18, né? Então, eu preciso intervir diante da indicação correta, tá? Já atendi pacientes lá com 15 anos de idade que sofria bullying na escola. Bullying por conta do nariz. A gente vai intervir. A gente vai fazer uma rinomodelação nesse paciente com consentimento dos pais, né? Por que não? Então, eu falo, não existe idade, existe indicação. Mas, claro, aí, né? Vamos passar dos 18 anos, que já tá bom. Agora, trazendo um pouco do mundo da nutrição para cá, você com sua experiência, né? O que você vê dentro da clínica e tal, pessoas bem nutridas, bem hidratadas e as mal nutridas e não hidratadas, quais são as principais diferenças que você enxerga, né? Porque, obviamente, vocês têm também um básico para orientar, então você precisa se hidratar. Então, como que você lida com isso? É recorrente? O prognóstico é muito melhor, né? De pessoas que têm hábitos de vida saudáveis. Tem contraindicação? Não. Você é saudável? Maravilhoso, né? O tratamento dura mais. Porque às vezes o paciente... Nossa, não durou. Você bebe água? Nunca. Não bebo água nem uma vez ao dia. Só como açúcar. Tomo Coca-Cola no café da manhã. Eu falo, pô, aí você não me ajuda, né? Sim. A gente faz o tratamento, faz meio... Mas, assim, o paciente, ele tem que mudar o hábito de vida dele. Gente, a gente fala, né? A gente come o que a gente é. A gente é o que a gente come, aliás. Então... E na harmonização é muito... É um conjunto, né, Ana? Sobre isso. Então, é a hidratação... Comida. Pela água, pelo ácido hialurônico. Estimular colágeno, muito melhor. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, hoje é uma febre, né? Consumir bioestimuladores e consumir colágeno, né? Sim. E aí, eu e a Ina, a gente sempre pontua isso em consultório. Olha, de nada adianta você tomar o seu colágeno isolado se você não faz a ingesta correta de proteína. Exato. Quando você avalia a elasticidade e o colágeno da pele do seu paciente para fazer um diagnóstico de colocar ou não um bioestimulador, você percebe que pessoas que têm essa parte do nutricional melhor têm um colágeno melhor? Uma elasticidade melhor, com certeza. E isso faz com que o dure mais. Dure mais. Perfeito. Porque não adianta de nada a pessoa se ter um péssimo hábito e se encher de tratamento estético. Eu falo, está rasgando dinheiro. É um então, conjunto de coisas. Está errada. Não. É um conjunto de Quando coisas. a gente fala isso, não adianta fazer esse procedimento estético sem nutrição, porque você vai rasgar dinheiro. É um balde furado. Não, e ainda falam que o erro é do profissional. Ai, não durou. Não durou. Ai, é isso. Mas não bebe ai, água, aquilo. não passa protetor solar. Protetor solar.
Use protetor. Você usa protetor solar? Use. Você toma água? Sim. É o segredo da juventude barata. Protetor e água. Exatamente isso. Para quem os bioestimuladores são indicados? Tá. Quando que começa esse uso, assim? Os bioestimuladores injetáveis também, não só injetáveis como máquina, como Traformer, eles vêm muito forte, porque é um procedimento que não muda o meu paciente, mas que eu trato ele a longo prazo. É um produto mais duradouro. Então, o paciente que já está com colágeno bom aí, vamos manter, para segurar. O paciente que já perdeu, né, todas essas fibras elásticas, que está com déficit ali, a gente dá uma dose maior para começar a estimular colágeno em várias sessões, né? Porque muitas vezes o paciente procura a gente super, super flácido para fazer ácido hialurônico. Eu falo, é como se a gente fosse colocar um lençol caro em cima de um colchão irregular. A gente tem que tratar essa irregularidade para refinar com os preenchimentos. Muito legal esse exemplo. Então, é o processo. Não é o que eu quero. Ah, mas eu... Não quer. Eu sempre falo em curso, vocês mandam no tratamento de vocês. Especialistas são vocês. Para indicar para o paciente. Nem tudo que ele quer é possível. E aí, a culpa vão ser de vocês depois. Então, assim... na nutrição também. Ter posicionamento para falar com o paciente, né? Sim. Pô, cara, eu nunca perdi nenhum paciente por ser verdadeira com ele. Falou, ó, isso não cabe para você não agora, tá? Pode ser que depois, sim, vamos começar por aqui. São etapas, né? O paciente demora ali a vida para envelhecer, ele quer rejuvenescer em uma sessão. Ele demora a vida para ganhar o peso. Vamos né? com calma. Ele vai ganhando peso ao longo da vida inteira e depois quer emagrecer o que ganhou na vida inteira em uma semana, um mês, exato. 2 meses. Nossa, gente, fui numa nutricionista Muito que não é difícil. boa, né? Eu emagreci ainda. Quanto tempo de dieta? 7 dias. Faz uma semana que eu tô fazendo tudo certinho. É igual no podcast, primeiro que a gente fez. Mas é porque a gente tem também profissionais com falsas promessas por aí e a gente paga por isso. demais. Entendeu? Ah, mas olha esse resultado aqui. Infelizmente. Cara, esse resultado aqui são de 3 anos de tratamento. Tá? Exatamente Esse resultado aqui foi um processo. Né? Mas você sabe que eu tô percebendo, assim, uma conscientização maior dos pacientes? Porque, assim... Muitos pacientes são muito informados hoje. eles Então, a gente estão- precisa ser Graças a tão Deus. informado quanto. Então, tipo assim, chega e aí na portaria, a nossa secretaria fala, olha, eu vou fechar o plano de 3, 6 meses, porque a pessoa já tem a consciência, tá aumentando isso, né? De que um mês, uma consulta, tanto é que a gente nem vende uma Isso que eu ia consulta. Aham, Por quê? Não adianta nada. Nada. É uma É. construção, né? Assim como você, é toda uma construção. Prevenção, tratamento, etc. Então, acho que as pessoas, graças a Deus, elas Tão já estão começando a entendendo que é um processo, até pela saúde também, não pela estética, né? Aham, com certeza. Que é aquela velha história de que quando a gente ganha fácil, A gente a gente perde fácil. Fácil também. Na nutrição nem se fala, né, gente? Não, nem se fala. A gente, isso que a Ainda falou é muito real. Eu parei, nós paramos, né? De vender planos consulta, que é consulta e retorno. Porque, assim, não tem utilidade. Pra mim, é perder tempo de alguém que está disposto a fazer o tratamento de forma correta. Então, eu vou tirar o horário de um paciente que está disposto a fazer o tratamento como deve ser feito. Da mesma forma que você falou, olha, é muito importante vocês que estão entrando na profissão aprenderem a dizer não. Se eu posso falar uma coisa para quem é estudante e está assistindo a gente e que vai começar a atender, é justamente isso. Aprenda a falar não. Hoje, por conta das informações que infelizmente são rasas, e essa é a diferença, né? Então é isso que a gente traz no podcast. Tem muita Pessoas informação, mas... com informação de fato pautadas dentro da ciência e dentro de uma ética científica, porque existe isso também. Experiência clínica. Experiência clínica. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas chegam no consultório assim, eu quero fazer uma dieta low carb. Sim, Eu quero exato. fazer uma dieta cetogênica. Eu quero 4 ml de ácido hialurônico na minha boca. Aí você fala, tudo bom. Né? Porque, assim, não é assim. E eu já falo assim, ó, porque o paciente chega, quanto custa? Ele quer saber quanto custa. O cara, eu não vendo ml aqui, eu vendo tratamento. Você vai comprar meu tratamento. Você não tá comprando ml, você não tá comprando bioestimulador, você tá comprando o meu tratamento pra você. Você tá comprando um plano de tratamento. Você tá casando comigo. Porque você nunca vai parar de envelhecer. E eu vou estar aqui pra sempre gerenciar o seu processo de envelhecimento. Então, parar de vender, né, o produto. Eu vendo bioestimulador. Não, você vende tratamento. Você tá mexendo com uma pessoa. E quão grandes são essas mudanças, né? Sim. Eu sempre falo de visagismo pra gente entender quem é o paciente que a gente tá atendendo, Sim. né? O que eu posso propor pra ele? O que ele vai aceitar ou não?
Porque muitas vezes eu tiro o paciente de uma beleza que ela tá lá, super retraída, passou por uma harmonização, volta com 15 dias, amor, tá aqui, ó. De mega hair, unha em gel, toda poderosa. Eu falo, então, meu Deus, quem é essa pra pessoa? gente algum causo dessa parte de autoestima, porque a gente trata muito disso, né? Sim. Muito, assim, pessoas que também chegam na nossa cadeira acanhadas. Acanhadas, quase assim, né? Encolhidinhas, Encolhidas. olhando assim. Linguagem corporal. E aí a sim. gente Chega vai assim. tratando. Ah, assim, lógico, eu e a Ina, apesar de trabalharmos juntas, a gente tem personalidades diferentes. Ela tem todo um jeitinho. Eu sou um pouco mais... Nós nos especial. complementamos. Inclusive, a nossa consulta é muito interessante Exato. em conjunto. E você sabe que até hoje eu não conheço ninguém que faça o que a gente faz aqui de atender junto. Mas isso pondera tão legal, sabe? De uma forma interessante. Mas, enfim. E a gente tem vários casos de pacientes, principalmente as mulheres, né? Infelizmente, que chegam muito mal emocionalmente por conta da autoestima. E aí a gente vai ali e ajuda ela a conquistar uma saúde melhor, uma forma melhor de se olhar no espelho. E a pessoa parece que bate asa e voa, né? Conta pra nós Eu algum falo caso. que melhora tudo. Exato. Todas as relações, né? Muito. Relacionamento, profissional. Tem mulher, ela fala, gente, passei no concurso. Nossa, a harmonização fez ela passar no concurso. Não, ela. Como Exato. ela está se sentindo. Né? Eu falo, cara, uma mulher empoderada, que sabe o que ela quer, que chega e que sabe, ela faz acontecer. Isso é comprovado. Então, a melhor parte de trabalhar com a harmonização, pra mim, é isso. É a mudança. De dentro pra fora. Ah, mas a harmonização fez isso, Botox? Não. É como ela está se sentindo. É muito mais profundo que isso, né? Sim. Como ela, como ele. A gente fala de mulher porque, né? As mulheres são as que mais consomem o nosso trabalho. É o que você disse, você não vende ácido hialurônico. Você vende bem-estar, você vende saúde. E a gente sabe que saúde não é mais só ausência de doença, né? Exatamente. Mas e aí, conta alguma coisa... Assim... Algum caso, Vários causos também. Assim, algo que te surpreendeu, assim. Tenho vários. Mas também tenho da mulher acanhada. Principalmente mulheres em relacionamentos tóxicos. Que chegam... isso é muito comum hoje, né? Que o homem bloqueia, né? E às vezes nem elas têm a percepção de que ela está passando por isso. Sim. Né? Sim. E como o homem, às vezes, influencia nessa questão. Quando eu comecei a trabalhar com a harmonização, eu comecei a me preocupar, né? Porque a mulher que não tá preparada... Porque assim, você vai fazer um procedimento, você vai inchar. Você vai ter hematoma. É normal. É um pós-procedimento. É seu corpo, cara. É seu organismo. Você tem que entender que você vai passar por um processo. E aí, cheguei em casa, companheiro. Nossa, tá horrível. Nossa. Quero tirar o dia. Meu Deus do céu, meu companheiro falou que tá... Ela não tá preparada. Então, a mulher sentou no meu consultório e eu falo assim... É por você? Você tá preparada pra isso? Porque vai inchar, vai ficar feio pra ficar bonito. É normal, é o processo. Aceite o seu processo. E aí, vem alguém e joga um balde de água fria numa pessoa que não está preparada para receber aquilo. E eu comecei a achar isso um absurdo. Falei, cara, como é que pode um negócio desse? Triste, né? É triste. E aí chega a mulher lá, ela fala, cara, meu relacionamento é tóxico, eu não me sinto bem, né? Sim. Ele me traiu. Eu tô aqui não procurando, lógico que eu indico pra terapeuta também. Eu falo, não, você tem que ir numa terapeuta, numa psicóloga, né? Faz um corte de cabelo novo, usa maquiagem, troca seu estilo. É sobre tudo. Mas não que a harmonização fez ela ser pra não é isso. É que ela se sentiu, né, preparada pra isso. Então a gente prepara. Sim. Inconscientemente, né? Esse tipo de... Dá pelo menos mudança. Opa, deixa eu te falar. Se você tiver alguma coisa que tá te incomodando, abre a sua mente, né? Isso não é bom pra você. Em consulta elas falam, que é o que eu falei, a harmonização esconde uma dor. Quase sempre. Então ela chega, vim procurar porque, eu fui traída. Tô num processo de separação, acontece muito, né? O meu marido não me olha, meu namorado não, eu vou falar, vai continuar não olhando. Não é sobre beleza. Sim. Né? Exatamente. Não é sobre você vai colocar uma boca. Mas às vezes. Não é sobre isso. Nós somos o gatilho que falta. É o gatilho. Pra essa mulher falar. Não é que a gente faz nada, a gente não fala nada. É ela. Exatamente, mas ela tá melhor. O procedimento é o passo que E eu comecei a reparar muito isso quando eu comecei a cuidar. trabalhar. Sabe? Ela não precisa, ou de acompanhar junto, ela não precisa de nada. Eu falo o que você quer. Exato. O que é que você quer?
Lógico que assim, né? Não são todos. Mas, cara, eu comecei a encontrar isso na grande maioria Sim. dos relacionamentos, assim, das mulheres que me procuravam pra melhorar e das que não estavam preparadas pra lidar com ouvir isso. e o processo. Ah, chega em casa inchada, anestesiada, Uhum. roxa. O que você fez? Gente, o que você fez? Pra que foi fazer isso? Quem que fez isso? Não vai Ah, adiantar. muito triste. E aí ela não tá preparada. Uhum. E isso daí dá uma baixa nela Sim. impressionante. E Que tem, nada que você faça e tem alguns que vai sabotam adiantar. ainda, né? uhum. Eu já tive caso no consultório, assim, do parceiro da pessoa ser da área da saúde, Uhum. ou seja, entender qual é a importância de ter uma boa nutrição, pelo amor de Deus, né? Uhum. E, assim, ir totalmente contra, sabotar não aquela precisa. situação. Muitas vezes, até o marido, o namorado, enfim, ele também precisa de tratamento, né? Total. Ele aham. também precisa. Então, Sim. às vezes, a indicação não é só para o paciente, e também para a família, né? Eu Às comecei a vezes o observar filho, a tanto filha isso. também aham. julga. Total. Eu comecei a enxergar tanto isso que hoje eles vão de casal. Olha que legal. Ah, isso é ótimo. Vão de casal, Que legal. né? Isso é ótimo. Então, ela leva o marido leva a mulher e depois leva a mãe. Então, Sim. percebendo isso, eu fui introduzindo, Uhum. né? Tentando introduzir na vida. Tipo, se o marido sobe, pô, ela é sua mulher, admire, Sim. né? Isso Ela tá dá aqui muito pra se prazer melhorar. gente, né? Ela tá aqui pra se melhorar. Então, falar. Porque esse assunto é um assunto super delicado, Uhum. mas ele é muito necessário. A gente precisa. Se tem uma. Primeiro, assim, só pra contextualizar, nunca me imaginei num cenário desse. Eu Uhum. sempre fui extremamente tímida. Então, eu posso falar que, assim, os procedimentos que eu também já fiz me ajudaram muito na minha autoestima. Aham. E tudo que eu aprendi na vida, no esporte, na nutrição, também me ajudaram a construir a minha autoestima, o meu autocuidado, o meu amor próprio. E eu acho que esse espaço é uma oportunidade que a gente tem de poder quebrar certos tabus, sabe? Principalmente porque são duas mulheres que estão aqui entrevistando, né, e colocando certos assuntos em pauta. É importante. Alguém tem que falar. Outras mulheres que vieram antes da gente, a gente só tem direitos hoje porque elas, né, peitaram e Sim. falaram, a gente vai falar sobre isso? Sim. Sim. Né? Então, a gente vai modificar esse padrão de comportamento, esse E padrão a de gente no pensamento. mercado de trabalho. Sim, e Aham. na área... Exato. Uhum. Então, assim, a gente tá com uma pessoa hoje que é referência na área, né? Que tem puta sucesso, lógico, mérito 100%. Então, por que não usar uma pessoa assim, que já tem voz, nós, que também conquistamos os nossos espaços, para falar de determinados assuntos que, infelizmente, outras pessoas não têm o privilégio de ter o espaço de falar, né? Sim. Então, é importante, sim, falar de relacionamento tóxico, é importante, sim, Com certeza. falar de autoestima, falar de amor próprio. E saúde é isso. Porque uma pessoa que não cuida da própria saúde, tá faltando alguma coisa aí, né? Uhum. E a mulher empreendendo, né, gente? A Nossa. mulher empreendendo. Isso é maravilhoso. Isso é. Nossa. Porque a gente tem que se provar 3 vezes mais. Aham. Ah, é? Né? E Isso nosso- já aconteceu muito comigo, até de eu ter algum paciente ali, homem, seu tratamento ficou quanto? Como é que pode uma mulher ganhar isso? Então, eu já passei Jesus. muito por isso. Ah, Como é que pode uma mulher ganhar isso? Aí olha lá na seringa, nossa, se é isso vezes, quanto é que você ganha? Sabe assim? Gente do céu. Tipo, tira meu mérito, né? De, pô, mas nossa, nossa, é você? Tipo assim, sabe? Se não me conhece pessoalmente, nossa, mas é assim que você é assim, né? Por quê? Né? O que tira meu mérito? Quem eu pareço ser? Então, assim, a gente vem se provando cada vez mais, Com certeza. né? E a gente tem que se provar mais. E, infelizmente, o mundo Infelizmente. ainda hoje... Ainda e não tem hoje. como né? a gente fechar os olhos e achar que isso não mas existe, a gente não. tá aí, Tem firme, que encarar. e Sim. mostrando pro que a gente veio, né? Acho que isso tá vindo, assim, com tudo. A mulher no poder, a mulher no sucesso. Com E eu certeza. defendo muito isso. Ah, mas você defende... Defendo mulher. Cara, eu sou mulher. Sim. Exato. Óbvio que eu defendo mulher. Aham. E continuarei Eu posso falar do que eu defendendo. passei. Exato. Eu sou mulher, eu tenho experiência como mulher. Eu tô conversando com mulheres, Sim. né? Porque a gente tem que se provar mais, Mais. né? Então, eu Mas- chego lá numa reunião, cara, com 10 homens. Eu chego.
Eu já passei por inúmeras situações assim também. Eu chego lá e aí eles têm que me ouvir, sabe? E o pior de tudo é que, às vezes, a sociedade faz com que a gente tenha ações que a gente não gosta de ter, né? Por exemplo, ter que falar um tom acima para ser ouvida. Porque se você fala um tom abaixo, ou você é julgada como fraca, ou simplesmente você não é ouvida. E nem respeitada. E aí é tão ruim, né? É péssimo. É tão ruim você ter que falar de propósito um tom acima para quem estiver na mesa olhar para você. Então, realmente, a gente tem que toda hora, né, falar, olha, tá feito. E fui eu que fiz, né? Foi sozinha. Fui sozinha. Não foi ninguém que me ajudou, que tava ali, né? Como você falou, vim de uma cidade pequena, sem respaldo. E muita gente chega e fala, foi seu pai? Eu falo, gente, meu pai nem mora aqui. Não, foi sozinha. Foi do zero. Isso é Como muito você legal. conseguiu? Como? Como que deu certo? Ninguém viu quando eu virei insônia, Quem né? te ajudou? Sem dormir. Não foi ninguém, lógico. Todo um respaldo familiar, de amor, né? Um berço. Faz diferença, de pessoas te impulsionando. Mas ninguém pegou e vezes colocou mais- aqui e falou, vai. Não, foi sozinha. Às vezes mais do que alguém com Sozinha. dinheiro. O amor, total. a educação, Com a certeza. persistência, o exemplo dentro de casa, pra mim, é fundamental. Com certeza. Mas quando a gente começa assim, dá certo, a gente sabe, pô, tô no meu propósito. Sorte. Teve sorte. Alguém montou, alguém fez. Isso aí é- Por isso que eu falo, Ah, ficam é tirando porque ela é nosso bonita. mérito. Ficam tirando nosso O mérito. bonita Porque ela é tem linda, sempre. Ali. Que é Se eu bonita, fosse linda obrigada. assim, eu ia conseguir tudo que você... Exato. Tudo né? você Sorrindo, tem. sorrindo. Ganha sorrindo. Aham. Porque a gente acha que a gente vai sair da faculdade, o paciente vai brotar no nosso consultório. Ninguém conta como é. Oh, sabe o que eu mais ouço? Se eu tivesse a tua idade, se eu fosse bonita como você é, isso aqui também já ouve, eu vai ser teria todo mundo. conseguido. Olha, eu teria já conseguido tanta coisa. Aí eu fico, tá, então me ensina. Então vai, faz aí, vai, Então vai, bora. faz. Aham. É exatamente isso. É difícil. Mas agora mudando pro lado masculino, Vamos. qual que é a porcentagem de homens que tem dentro da sua clínica? Porque eu acho que tá crescendo, inclusive dentro da nossa clínica, não é? Aham. Vou te falar Graças que a Deus, né? É. Até Ainda que, bem, enfim, quebrando tabus. Tá quebrando tabus. total. Até que Ó, o enfim. homem, mas a harmonização é pra homem? Eu falo, você envelhece? Acho que é pra você também. Você envelhece tanto quanto uma mulher. sim, Exato. Né? tá crescendo, né? É só a coisa do tabu de, será que eu vou fazer? Vou tratar? Meus amigos Não, vão vai, me né? zoar. Meus amigos vão me zoar. Fez botox. Não posta não. Doutora, você não me posta. Ele já chegou assim, não me posta. Mas o pessoal mais novo tá com uma cabeça diferente, né? É, O pessoal total. mais... Porque os nossos amigos, todos fazem. É. Sim. Todos fazem. aham. E a Tem gente dias fala, no meu gente, consultório que a agenda é fechada pra homens. E eu gosto, porque eles têm medo de mim, aí eles sentam, tá doendo, eles tá doendo, não. A lágrima escorrendo. Tá doendo, não. Eu falo, ai, que ótimo. Tá difícil? Não, eu aguento. Eu fico muito eu feliz. sou determinado. Aham. E eu gosto, porque eles vão, porque eles respeitam e fazem, indicam e levam a mãe. Então, esse mercado no masculino, né, eles estão procurando também. Sim. Porque eles entenderam que também é pra eles, Sim. né? Eles também precisam de nutricionista, de psicólogo, eles precisam de harmonização facial, eles precisam se cuidar tanto quanto. Eu vejo na nutrição também crescendo demais. E os pacientes já chegam, é o que eu falei antes, entendendo que eles precisam de um tratamento contínuo, a longo prazo, a médio e longo prazo. E muitas vezes mais do que as próprias mulheres, que a gente estava comentando hoje, né? Eu tô bem feliz, assim, em Nossa, eu atender também. homens mais determinados, se cuidando, pensando lá a gosto. longo prazo, na saúde, na Eles estética. também conseguem ter a empatia do que a gente do que a gente respeitam, passa admiram. e eles admiram. Exato. E às vezes até levam a mulher. Olha, doutora, eu gostaria de trazer minha namorada. Isso Minha aconteceu mulher. essa semana, Nossa, você eu fico acredita? feliz Eu adoro demais. Eu isso. falo, nossa, meu Essa Deus. semana aconteceu isso. Eu atendi Bom um paciente, 2 dias depois a mulher dele me mandou uma mensagem, eu não sabia que era a mulher dele, pra marcar a consulta. Ela falou, eu sou esposa do fulano. Aí eu falei, Nossa, fiquei gente, muito feliz. Consegui, deu certo. Aí eu Aham. falei, olha que legal, né? Porque isso também
é outra coisa que agora falando bem, né? Não existe só casais tóxicos, existe Não, muita gente lógico que parceira. não. Aham, com Então, certeza. assim, é nítido a qualidade do tratamento quando o parceiro acompanha. Sim. Total. Né? Estímulo. Estímulo. Isso Estímulo. é muito importante. Na hora de fazer o exercício, na hora de fazer a E nutrição, eles se na acham hora mais bonitos. da Eles estética. se admiram mais. Crescem Eles juntos, estão né? juntos. É. Independente da área, né? Exato. Eles estão juntos, entendendo o processo juntos. Isso é muito legal, né? E eu adoro quando isso acontece. Eu E também. graças a Deus tá sendo recorrente, assim. Sim. Sim. Dos casais chegarem e a gente ter essa voz de conversar com eles. No lugar de profissional, né? E mostrar isso de forma saudável. Né? com Que certeza. também é um assunto que... Ô, Ana, me fala alguns outros procedimentos que você faz que a gente não tenha comentado, alguma coisa específica. Tem algum que a gente A esqueceu? gente já falou de toxina botulínica, De falamos ácido dos hialurônico. preenchedores, bioestimuladores. Estimulador. Temos as cirurgias. Lipoaspiração de papada, bichectomia, inúmeros tratamentos, gente. Podemos legal. mexer com pele também, peelings e afins. Tá, ótimo. Nossa, é muita maravilhoso. coisa, né? E Tô face e precisando passar pescoço, lá. tá? Então a gente Ah. faz face e pescoço. Mas infelizmente eu vou ter que Temos terminar que ir o nosso embora. Ah, que papo. pena! Poxa. Vou ter que vir Poxa pra parte vida. 2. Vai ter que vir pra dois, parte com 2, certeza. lógico. Ana, eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que a sua agenda é concorridíssima. Tô muito feliz A de gente ter tá muito você feliz de aqui. você estar Ah, aqui. também, fiquei A gente muito tava feliz. louca pra falar de estética, tava louca pra falar de harmonização. E não podia ser outra pessoa que não fosse você. Muito obrigada feliz. mesmo. Eu me agradeço, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. E com certeza você volta pra parte 2. Com Opa. certeza, gente, já me convidei. Aham. Posso falar uma coisa? Falei, Pode. nem dá pra saber que não pode com as nutrias, né? A paçoca de beterraba. Café sem com açúcar. amor. E uma aguinha. Eu juro que logo eu vou liberar um álcool, tá? Vamos colocar aqui, presta atenção que eu tô falando. Fica Chama pra atento, um porque a pó de gente. vinho, É, um negócio. Vamos colocar sorvete, pizza, vinho, porque aqui as Nutris. Vamos te ensinar a consumir tudo isso. Com e equilíbrio. Com equilíbrio. Com equilíbrio, Tu vai estar aqui, tu vai sempre. presenciar. Sensatez e equilíbrio. Opa. Vamos longe. Certo? Vamos agradecer então. Os nossos patrocinadores. Bom, Sim. a Body Shop, que nos acompanha, nos auxilia, nos apoia sempre. A Tio Prospect, com o Danilo, que está nos acompanhando também em todo esse processo maravilhoso, nesse sonho, essa realização. Também temos a Madame Lavande, que pra quem não conhece, vai lá, segue o @, são pijamas lindíssimos, Perfeitos. que você não pode deixar de conhecer. Além disso, temos A Letícia Spagnoli, que nos produziu. Tanto eu quanto a Camila, quanto a Ana, também maravilhosa. Ficou mais linda ainda. Ai, amo. e a das Duca, os nossos looks bafônicos. Depois vocês vão ver aí no Nas nosso... nossas redes sociais, tem todos os Exato. looks. Acompanhem. É uma proposta incrível de roupas, sustentabilidade. Inclusive, ela também vai ser entrevistada aqui para falar sobre sustentabilidade e moda. É isso aí. Então, esse foi mais um De Frente com as Nutris. Fiquem ligados, curtam o canal, Compartilhe. compartilhem, se inscrevam, façam comentários. Fala aqui pra gente que tipo de assunto que vocês querem ver por aqui, Sim. quem vocês querem ver por aqui, que a gente vai tentar trazer pra vocês. Tá bom? Até a próxima.